o mais importante para eles é a gente acreditar que é livre. Porque aí não tem revolta. Se alguém te prometer um ganho garantido, um percentual absurdo, isso aí é uma pirâmide financeira. É fácil identificar. Cada um compra o Bitcoin pelo preço que merece. Você vai pagar o preço. E quem não comprou a 100 mil, não vai conseguir comprar 1 milhão. No futuro muito próximo, os cartórios não vão mais existir, o Detran não vai mais existir. E esse patrimônio eu vou deixar para um gestor, que é o trustee, ele vai cuidar do patrimônio até meu filho fazer 18 anos. Eu não posso voltar atrás. E existe a holding patrimonial, que é a holding que visa proteger o patrimônio já constituído da família. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, lembrando vocês que estamos no Spotify, isso mesmo, então vocês não têm mais desculpa, tá? Para não ver os nossos episódios. Acesse lá e fique por dentro de todo o nosso conteúdo, gente. Convidados, temas relevantes, vocês vão adorar, gente. E também não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, porque daí o YouTube entende que é legal o nosso canal, assim ele passa para mais pessoas, tá bom? Bom, gente, vamos começar então mais um episódio. Eu quero fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Arapucas Bar, Sueli Mendes, Laboratório Marlene Spear, seu laboratório de confiança, Marlene Spear, gente, eu, toda a minha família, não abro mão de fazer os meus exames no laboratório Marlene Spear. Pioneirismo, tradição, modernidade, qualidade, laboratório Marlene Spear. E também Celas Gasparini. Gente, vocês conhecem? Vão lá. Alfredo Marcondes é produção. Alfredo... Montalvão, gente. Vão lá em Montalvão, conheça o showroom das Celas Gasparini, gente. Olha, o trabalho do Edmilson realmente é impecável. E ele exporta e as celas vão para todo mundo. O mundo do rodeio, das montarias. Então, façam lá uma visita e conheçam bem de pertinho esse trabalho aí, ok? Bom, gente, o nosso assunto de hoje é... Olha, eu tenho muita curiosidade, até inclusive estava aqui conversando com o nosso convidado, e eu acho que vocês também vão gostar muito desse tema, principalmente no momento que a gente vive, né? A nossa economia, essa instabilidade que a gente tem aqui no nosso país e mundo afora também, né, gente? Porque não tá nada maravilha, não, tá ruim para todo mundo, vamos se dizer assim. Mas tem as soluções, e para isso o meu convidado veio aqui trazer aí um novo olhar para a gente, uma nova moeda. Na verdade, é nova, sim, mas a gente já ouviu aí, já tem ouvido muito falar sobre as criptomoedas, gente. É o famoso Bitcoins. É isso aí. Bom, então, meu convidado, ele é Prudentino, aqui da nossa cidade. Ele é formado em advocacia, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET, especialista em criptoativos, holding familiar e empresarial. Estou falando de Felipe Rota Batista. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Rose. Obrigada, é um grande prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui com você, agradeço o convite, né? Fico feliz de poder trazer esse tema relevante para as pessoas tomarem consciência de como funciona todo o processo, né? Toda a estrutura tanto jurídica quanto operacional do Bitcoin e também a parte de holding que, como você disse, no cenário que a gente vive de instabilidade política e insegurança, as pessoas têm que se atentar para a proteção patrimonial, para preservar o patrimônio ao longo das gerações. Então é um tema relevante que a gente vai tratar com clareza, né? Estou no mercado já fazem desde 2018, né, que eu conheci o Bitcoin, então sou apaixonado, vivo isso no meu dia a dia, uso no meu dia a dia, então quero trazer esse olhar para vocês, também da parte jurídica, para que vocês entendam melhor essa tecnologia. E como é que foi isso para você? Como que você conheceu o Bitcoin? Eu conheci em 2018 através de um amigo, ele já investia há um bom tempo, e até me senti surpreso, eu sempre fui um cara muito tecnológico, muito ligado nas evoluções tecnológicas, totalmente digitalizado. Fiquei surpreso de eu não ter conhecido antes, né? Mas conheci através de um amigo e fui me aprofundando, fui entendendo a tecnologia, conhecendo como funcionava, estudando, usando no meu dia a dia. E aí, em 2019, eu criei uma mentoria que é para estar passando para as pessoas esse conhecimento, e ela foi evoluindo, né? Hoje, o meu foco é responsabilidade e segurança para o cliente, né? Muitas pessoas
têm medo de investir, não conhecem, tem muita gente prometendo 10, 20x, multiplique seu patrimônio, e muitas moedas são realmente golpes, que a gente chama de scam, elas não têm fundamento nenhum, mas dentre elas, a única que eu confio 100% plenamente é o Bitcoin. Principalmente porque ela não tem um CNPJ, um CEO, é uma tecnologia distribuída ao redor do globo em que todos os participantes conferem segurança através de hardware e energia elétrica. Então, E o Bitcoin, ele tem lastro? É seguro? O lastro do Bitcoin é tecnologia, hardware e energia elétrica. Basicamente, como é que funciona a estrutura? Para você conseguir minerar o Bitcoin, que é receber a remuneração correspondente por bloco, você tem que investir em tecnologia. É como se diversas pessoas ligassem os seus computadores, só que são supercomputadores, à rede elétrica e à internet, e enviassem essa força computacional para um único objetivo: fornecer segurança para a rede, validar todas as transações dos usuários. E todos os entes que fornecem segurança recebem uma remuneração. Então eles conseguiram, o criador conseguiu linkar a segurança fornecida com a remuneração. Então hoje é o sistema mais seguro do mundo. Se a gente ficar sem internet e não puder transacionar, o livro contábil, que é a blockchain, ele permanece inalterado. Então o registro do seu saldo e da propriedade desse bem através da chave privada, ele permanece inalterado, recuperando a energia elétrica. E vamos e convenhamos, o que funciona hoje sem energia elétrica e sem internet? É verdade, nada. Você não faz uma transação de Pix, não faz um pagamento, basicamente nada. Então o Bitcoin, a diferença é que a segurança é totalmente descentralizada. Não é um único país, uma única empresa minerando. Existe uma competição e, inclusive, eu vou citar a NVIDIA. A NVIDIA, ela valorizou mais que o Bitcoin nos últimos 2 anos. Por quê? Porque hoje ela fornece placas de mineração e placas direcionadas à inteligência artificial. Então, uma empresa de tecnologia que investe na evolução desses hardwares, e hoje a gente tem, então, assim, uma corrida realmente para quem vai conseguir minerar para receber a remuneração correspondente. Então, o quesito de segurança não tem o que dizer. E o lastro é lastreado nessa distribuição dos entes que concorrem entre si para ver quem fornece mais poder computacional. Então, hoje a gente tem basicamente o hash rate, que é a métrica de mineração, na máxima histórica. O nível de investimento hoje não é eu minerar em casa com o meu computador, é o nível de escala industrial. As pessoas e países, inclusive, semana passada o Putin assinou uma legislação permitindo a mineração de Bitcoin no país. E a gente já teve em alguns casos ali, principalmente acho que em 2020, 2021, da China banir o Bitcoin, da China banir a mineração, da Rússia banir também. Por quê? O governo não quer perder controle. O governo não quer perder controle, principalmente o controle monetário. Porque o que acontece? Hoje, todo mundo que tem real no banco financia o Estado. E não só de forma direta pagando imposto, mas de forma indireta através da inflação. Basta o Estado decidir imprimir mais dinheiro e todos pagam a conta ao mesmo tempo. Verdade. Pensa se eles querem perder o poder de subtrair o que você tem no banco na calada da noite. E sobre o Bitcoin, eles não têm poder nenhum. Influência alguma. Porque assim, o Bitcoin ele é tão seguro que para você modificar uma transação que aconteceu meia hora atrás, você gastaria tanta energia elétrica, investimento, que não vale a pena. Não compensa você atacar o sistema. A única coisa que compensa é você agregar mais segurança ao sistema e ser remunerado por isso. Porque o custo seria muito maior do que o benefício de alterar uma transação, por exemplo. Então, no quesito segurança, hoje além das fronteiras, é a forma mais segura de você transacionar e armazenar os seus recursos. E como é que a gente faz essa transação? Eu quero comprar. Qual que é o caminho que eu tenho que ir, Felipe? O primeiro caminho é você escolher a exchange de confiança dentro do Brasil, que é onde a gente está situado. O mais legal é que o Bitcoin ele foi feito para exterminar a figura do terceiro intermediário.
Por exemplo, hoje, para eu fazer uma transação, eu preciso de um banco. Então, eu faço a transação, o banco valida e o dinheiro cai na sua conta. O Bitcoin não, ele é um dinheiro peer-to-peer, ponto a ponto. Eu faço a transação e ele cai automaticamente na tua conta. E só eu consigo manusear com a minha chave privada os meus recursos. Então você tem a responsabilidade da autocustódia, né? Todo poder traz uma responsabilidade. Sim. E níveis de segurança. O valor que eu uso no dia a dia, eu deixo no meu celular, porque não vai afetar o meu patrimônio. Mas o valor que eu tenho mais considerável, existem camadas de segurança. Eu não vou deixar no celular. Eu tenho um hardware que eu uso, por exemplo, a Trezor, né? Mas existem outros hardwares no mercado, mas a Trezor é um dispositivo que é como se fosse um pendrive. Esse pendrive é onde você armazena chaves privadas dos seus ativos. Então, assim, ele tá lá? Não. Ele tá no registro contábil distribuído ao redor do mundo. Não é igual um banco centralizado que tem um registro único. Sim. É descentralizado. Se eu mudar eu quero fraudar o Bitcoin, eu vou mudar o meu registro, eu vou enganar todo mundo. Todos os outros não vão reconhecer aquela transação e você tá excluído da rede. Então, existe um consenso entre os mineradores que validam transação a transação, encerrando um bloco a cada 10 minutos. Que aí entra na parte da blockchain. Hoje a blockchain vai muito além do Bitcoin. Para você ter uma ideia, o Drex, que a gente vai comentar mais para frente, ele é baseado na blockchain. E isso daí nada mais é do que um registro contábil imutável, porque cada bloco é linkado no próximo, que você registra todas as transações. Então, quando eu compro um Bitcoin, eu consigo avaliar de onde ele veio desde a sua origem. Então, ele tem essa rastreabilidade com o diferencial que você não consegue identificar as carteiras. É como se fosse uma chave aleatória do Pix. Sim. E hoje o Bitcoin eu consigo usar exatamente da mesma forma que o Pix. E é isso que eu quero conscientizar a população. Esse é meu trabalho. Hoje eu consigo transacionar com QR Code e com chave aleatória. E o melhor, o governo hoje, ele não exige que eu declare as transações até R$30 mil por mês. Então, pensa que maravilha a gente poder transacionar sem ter que informar o governo nem recolher imposto até R$30 mil por mês. Então, assim, é basicamente a mesma estrutura do Pix. Na verdade, o Pix, né, e o Drex agora, eles são uma cópia do Bitcoin, com a diferença que o Estado vai ter total controle das suas finanças e das transações. Tá, mas aí para isso eu preciso ter, tem um recurso e aí eu procuro uma corretora, no caso, Felipe. Exato, isso. Não, exatamente. O que a gente indica, né? Para quem vai investir um valor considerável, vale a pena procurar a estrutura de um profissional que vai entender o teu perfil, vai te passar todas as questões de segurança, vai escolher a corretora junto com você, vai entender, vai trazer estratégias para você conseguir usufruir do seu patrimônio e ter um ganho positivo no longo prazo. Mas, no básico, a pessoa, se ela entra na exchange, abre uma conta, igual a conta no banco. Igual a conta no banco. Sim. A gente vai, bate a fotinha, documento, identificação, valida, aí você está apto a fazer o Pix para a corretora e comprar não só Bitcoin, mas outros criptoativos. E algumas delas, hoje elas estão linkadas com Pix e cartão de crédito. Então aquela velha, mas eu não consigo pagar um cafezinho com Bitcoin. É isso que eu ia te perguntar, como é que a gente faz isso no dia a dia, né? Consegue. Hoje o que eu faço? Os recursos que eu quero usar no dia a dia, eu saco da minha hard wallet, porque a hard wallet, aquele dispositivo que eu te falei, ele armazena suas chaves privadas fora da internet. Então, você não tem o risco de alguém invadir o teu celular, que é bem difícil, né, com a segurança da Apple, mas pode vir a acontecer. Então, você está fora da internet, ninguém consegue acessar. E no meu dia a dia, eu faço o saque da hard wallet, que é o meu nível máximo de segurança, para a plataforma do dia a dia, e aqui no meu celular, com 2 cliques, eu vendo a quantidade de Bitcoin que eu preciso para usar no Pix ou no cartão de crédito. Ô Felipe, e quanto que vale um Bitcoin? Porque eu lembro quando saiu, era coisa baratíssima, né? É que assim, ele começou valendo centavos de dólar. Isso centavos mesmo. de dólar. E até tem uma relação disso com a mineração. Mas respondendo a tua pergunta, hoje ele está na média de $59 mil. Na última vez que eu acompanhei a cotação, eu acompanho todo dia, né? A máxima histórica em dólar foi $73 mil.
ele superou a máxima de 2022, 2021, que foi $69 mil. E como a nossa moeda é uma das que mais valorizaram esse ano, a gente já atingiu a máxima em reais, que era 371 e foi para 383 agora. Nossa. E a gente teve nesse momento, quando teve esse início teve uma queda agora no mercado por uma questão do Japão. O que acontece? Os juros no Japão era negativo. Então o japonês estava tomando dinheiro do governo, investindo nos outros mercados e remunerando para pagar de volta. Então eles estavam fazendo uma operação para poder tá remunerando esse capital. Quando o governo japonês subiu os juros, essa dívida se tornou impagável. Então teve um saque das bolsas globais e isso trouxe ele para baixo junto. É normal essa flutuação de mercado, porque por mais que seja uma reserva de valor, hoje ele é tratado pelos grandes fundos como um ativo de risco. Então, como os grandes fundos precisam prestar conta para os seus cotistas, eles acabam acompanhando o mercado e vendendo os seus bitcoins. Tem outras estratégias, você não precisa vender os bitcoins, você pode proteger com outras estratégias com derivativos. Por exemplo, mercado futuros, mercado de opções. Então tem outras estratégias, mas assim, da máxima histórica agora de 383, a gente teve a oportunidade de comprar bitcoin semana passada a 300 mil. E eu falo para todo mundo assim, é muito engraçado. Tá barato. Isso que eu ia perguntar. Tá barato. Vale a pena ainda comprar? A primeira vez que eu comprei bitcoin, eu paguei 20 mil reais. Paguei 20 mil reais. Mas por que eu falo que tá barato? Daqui a pouco, quem não comprou, o que acontece? Ele vai subir cada vez mais. Né? Eu não vou dizer quando isso vai acontecer, mas a gente tem comparando com as moedas fiduciárias, ele está numa escala inversamente proporcional. O que acontece? A moeda fiduciária, ela tem uma estabilidade, mas ela está em constante desvalorização. E ela pode ser imprimida, multiplicada a qualquer tempo por uma decisão do governo do Banco Central. O Bitcoin é um protocolo programado com 21 milhões de unidades, da qual 19 milhões já estão em circulação. Então, por ser um ativo escasso, e hoje a inflação do Bitcoin é menor do que a do ouro, a tendência matemática, não é uma questão de achismo, é matemático. Enquanto eles imprimem mais real e dólar, o Bitcoin são inseridas cada vez menos moedas. Então, matematicamente, ele vai se valorizar muito. E quem não comprou por 300 mil, quando chegar em 1 milhão, como é que você vai ter coragem de tirar 1 milhão da conta para comprar Bitcoin? E quem não comprou 1 milhão, daqui a pouco tá 2, 10. Então, serão poucas pessoas no futuro que serão detentoras de um Bitcoin inteiro. O Bitcoin, ele é fracionável até a 8ª casa decimal, diferente do real que tem 2 casas decimais. Então, ele foi programado para valer 100 milhões de dólares e você ainda poder transacionar 1 satoshi, que é a mínima fração do Bitcoin. Então, a maioria das pessoas, elas vão ser, a gente brinca, meros detentores de satoshis. Então, você vai acumular satoshi, que é fração, mas para se ter um Bitcoin, hoje a gente sabe que 400 mil reais é um valor considerável. E as pessoas, às vezes, têm receio por não conhecer a tecnologia. Exatamente. E quem se aprofunda, se apaixona. Eu brinco às vezes assim, ou foi um presente de Deus... Não, dá pra ver que você é apaixonado, seus olhos brilham. Brilha. Ou veio do futuro, ou foi um presente de fora da Terra. Porque assim, é a liberdade monetária devolvida pro ser humano. Hoje a gente vive num sistema, né? A gente estava até conversando antes ali, é um sistema de escravidão moderno. É verdade. O mais importante para eles é a gente acreditar que é livre. Porque aí não tem revolta. É verdade. Não tem revolta. E 30% imposto de renda. Do que sobra, metade fica com consumo. Dos 35% que sobrou, ainda tem que pagar IPVA, IPTU, escola de filho, plano de saúde. Ou seja, a gente ganha menos de 20% do que a gente produz. E assim, né, eles não querem perder esse controle. Não querem. E o Bitcoin veio para devolver a liberdade monetária para o indivíduo. Basicamente, essa é a função dele. Devolver a liberdade monetária para o indivíduo. Bom, eu acho que é a minha insegurança, e eu acho que de muitas pessoas, porque a gente não tem, né, pleno conhecimento sobre isso. Como é que a gente faz para verificar se realmente um vendedor é sério? Porque, como você falou, tem muitos golpes. A gente ouviu já N histórias de gente que investiu e perdeu dinheiro. Primeira coisa, se alguém te prometer um ganho garantido, um percentual absurdo, isso aí é uma pirâmide financeira. É fácil identificar. É engraçado, né, como as pessoas ainda caem. Já teve avestruz, boi gordo, telex free. O modus operandi do crime
Cada vez eles inovam mais. E por muitas vezes eles usam de uma tecnologia nova para conseguir vender aquela mesma ilusão de sempre. Então, falou em ganho garantido, sai correndo. Não tem nada garantido. A gente não sabe o que vai acontecer com o Bitcoin. Mas no quesito segurança, então assim, por exemplo, tem algumas corretoras que são as mais sérias e as mais sedimentadas no país que você pode comprar com total tranquilidade. E como é que é essa rede blockchain? A blockchain. Como é que é isso? A blockchain é esse registro contábil imutável. Então, a cada 10 minutos, todas as pessoas que fizeram uma transação assinam essa transação, elas entram num bloco e quem descobre, já até fazendo um link com a mineração, existe um nível de dificuldade para cada bloco. Por quê? Lembra que existe o poder computacional? Uhum. Se as pessoas desligam a máquina, vai ser mais fácil encontrar aquele código. Se ligam mais máquinas, vai ser mais difícil. Então, esse nível de dificuldade, ele tem um ajuste a cada 10 minutos. Por exemplo, se o bloco começa a ser minerado em menos de 10 minutos, eles aumentam a dificuldade para bater os 10 minutos. E se eles começam a ser minerados além de 10 minutos, eles diminuem a dificuldade porque está muito difícil para bater os 10 minutos. E fazendo o link agora de volta com a blockchain. Cada bloco desse, ele armazena as transações e quando encerra, preenche todo esse bloco, abre um novo bloco e as transações são inseridas ali novamente. A diferença é que, para você, lembra aquele ataque que eu falei, que não compensa? Uhum. Para você mudar 10 blocos para trás, é um investimento que supera qualquer ganho de energia elétrica e poder computacional para você conseguir reverter aquela transação. Então, ela é imutável, você pode verificar, né? Tem o Blockchain Explorer, é bem simples para você verificar o teu saldo da tua carteira, de onde veio, para onde vai. Na internet já tem hoje diversas ferramentas que você consegue acompanhar. Mas, basicamente, eu indico começar por uma exchange consolidada no mercado, porque você consegue comprar de uma instituição, a própria instituição já vai informar o governo de que você adquiriu aquela quantidade de moedas, e aí você vai ter que cuidar para ter aquela contabilidade, né, das moedas que você adquiriu. Para quem adquirir mais que R$5.000, você tem a obrigação de declarar na sua declaração de imposto de renda. Então, eu indico sempre comprar pela exchange, apesar que o peer-to-peer também é uma forma, por exemplo, a gente poderia comprar no privado, mas comprando no exchange, o governo já vai ser informado, e eu não sou contra informar o governo e declarar. Até porque, se você tem o dinheiro e o patrimônio lícito, não tem por que você transformar em um patrimônio ilícito e sem origem, né? Então, assim, tem R$1 milhão na conta, eu quero comprar Bitcoin, eu vou comprar, vou declarar por quê? Porque paguei R$100.000 em cada Bitcoin. Quando eu estiver valendo $1 milhão, eu vou ter praticamente origem infinita de recurso para avisar o governo. Estou vendendo os meus Bitcoins. A origem é aquela aquisição que eu comprei em 2024 e está aqui, declarado. Então, eu sempre incentivo a declaração. Tem um pessoal que é contra a declaração, informação para o governo e tudo mais, né? O pessoal mais radical. Mas não adianta eu também querer imaginar um mundo em que a gente não consegue relacionar o Bitcoin com o dia a dia. Mas o governo não tributa isso aí, né? Todo ativo que você compra, ele tem a tributação que é, por exemplo, todo ganho que você tem, você sofre o ganho de capital, né? Então, você paga 15% sobre o ganho. Comprei o Bitcoin a 100 mil, ele tá 200. Eu vendi os 200 de uma vez. Eu tive 100 mil de lucro. Então, eu vou pagar R$15.000. Ele sempre tributa o ganho, né? Mas existe hoje ainda uma isenção que se você vende até R$35.000 por mês, você não paga ganho de capital. Então, se você consegue viver com R$35.000 por mês, e já é um valor considerável, você não paga mais imposto de renda. Né? Converti lá meu patrimônio em Bitcoin, vendo 35 mil por mês, eu não recolho imposto de renda, nem ganho de capital. E o Bitcoin também, por exemplo, ele tem uma natureza que tem até um outro advogado, colega, que cita isso, que é uma natureza camaleônica. Por quê? Você tem que avaliar a estrutura da operação. Se eu comprei e vendi, eu tenho que avaliar se houve ganho de capital. Agora, se eu trabalhei para você e recebi Bitcoin como pagamento, aí seria a incidência do imposto de renda na pessoa física da alíquota correspondente
e na pessoa jurídica da alíquota correspondente. Então, ele pode ser utilizado também como uma forma de pagamento por remuneração de trabalho. E é muito normal no universo de criptoativos. Desenvolvedores recebem USDT, recebem Bitcoin, Ethereum, e você consegue declarar isso para o governo. Olha, eu estou recolhendo o imposto correspondente à transação que eu recebi, faz na nota de rodapé da sua declaração, informa a carteira, o valor que da cotação do momento que você recebeu, e pronto. Está totalmente declarado para o governo aquele valor. Então, você consegue operar tanto na informalidade. Eu poderia não declarar e receber isso? Poderia. Porque se eu crio uma carteira que não tem relação nenhuma com a minha carteira da exchange, né, eu consigo receber aqui sem declarar para o governo. Mas eu caio naquela implicação de como utilizar. Como é que eu vou vender algo que eu nunca comprei? Entende? Então, tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes, né? Por isso que eu assessoro os clientes na parte tributária, que é o quê? Tem que ter entrada, tem que ter saída. Eu tenho um sistema que é de contabilidade única. No Brasil, eu só compro Bitcoin. É isso que eu ia te perguntar, porque existem outras, né, criptomoedas. Existem Por que outras. você escolheu a Bitcoin? Na verdade, porque é a única que eu confio plenamente. Ele foi um projeto, desde o início, focado em agregar valor para a humanidade. Não é um projeto pessoal. Na verdade, o Satoshi Nakamoto, que não se sabe se foi um ou várias, ou um grupo de pessoas, ele simplesmente abriu a ideia dele para a internet, foi debatida em fóruns, aprimorada, e quando lançada não pertence a ele, pertence à humanidade. Então é a única que não tem CEO, CNPJ, é a única que... Porque assim, ó, a Ethereum, que é a segunda maior, o Vitalik é o dono, então ele coordena a empresa. Se ele sofre uma pressão política da União Europeia, ele vai ceder às regras. Agora o Bitcoin não tem quem acessar. E essa é a beleza do Bitcoin, não é para ter receio. Foi pensado justamente para isso, senão essa pessoa seria perseguida. Né? Então ele foi lançado e simplesmente hoje a gente vive toda essa evolução entre a comunidade, né? O que é o halving? O halving. O halving é esse efeito que eu citei anteriormente, que a cada 4 anos diminui pela metade a emissão, o número de bitcoins emitidos por bloco. Ah, tá, entendi. Então, quando valia centavos e ninguém queria nada, eles pagavam 50 bitcoins por bloco para você conseguir minerar, para quem estava minerando. Depois de 4 anos, caiu para 25, 12,5, 6,25. Hoje a gente está em 3,12. Então, ano passado eram produzidos 900 bitcoins por dia. Hoje, 450. E teve uma época que só a demanda da PayPal, a demanda dos ETFs americanos, hoje o Bitcoin veio para o mainstream. Você não precisa mais comprar Bitcoin na corretora e armazenar na carteira. Você pode comprar através do seu banco via ETF. Então, assim, para quem tem receio de fazer autocustódia, você pode comprar como um investimento em ETF, um fundo de investimento. Entendi. Qual que é a diferença? Você está dentro do sistema. Se o governo quiser tomar, ele toma. Mais fácil do que se você tiver as camadas de proteção e fazer autocustódia. Então, eu sempre incentivo a autocustódia e essa responsabilidade, porque senão a pessoa fica à mercê do mesmo sistema que ela está tentando sair. Você se expõe à valorização, mas você não detém a propriedade plena. E essa autocustódia seria o quê? Aquele pendrive que eu te falei. Tá. A Trezor, Hard Wallet, Cold Tem Wallet. todas aquelas Fora... chaves e tudo mais. E os níveis de segurança são fantásticos. Que além, você tem 24 palavras que você armazena para recuperação dos fundos, caso você perca o pendrive. Você tem uma senha de 8 dígitos e agora você tem mais uma camada de proteção que é a Passphrase. Então eu posso, dentro do mesmo pendrive, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um só, mas estou citando um exemplo. Eu tenho 2 filhos. Eu quero deixar como herança para ele os bitcoins que eu tenho. Dentro do mesmo pendrive, eu deixo 12 palavras com cada um. Eles vão ter que se unir para acessar. Quando eles acessarem, eles vão ter uma senha secreta para cada um deles que só eles vão conseguir acessar. Então, assim, você cria camadas de segurança. Então, se alguém achar minhas 12 palavras, eles vão ter que saber minha senha de 8 dígitos e mais a minha passphrase. Então, assim, você consegue criar uma frase mesmo de secreta. E aí, cada um vai individualizar da forma como entende melhor e a depender também do valor investido, né? Camadas de segurança são atribuídas. Você falou em deixar de herança e tudo mais. Como é que fica essa tributação, no caso, para a herança? A mesma tributação de qualquer bem. Hoje o ITCMD, né? E agora a gente
com a reforma tributária, eles estão querendo unificar o ITCMD, o ISS, o IPTU. Então, o que a gente pagava 8%, isso aí basicamente vai subir agora para 27%. Até por isso, já fazendo um gancho no nosso tópico da holding, o quanto antes você se mobilizar para fazer a holding patrimonial e familiar, melhor, para aproveitar essa tributação e também já para criar uma estrutura de proteção sem a incidência de um tributo que vai subir basicamente 20% para o mesmo fato jurídico. É verdade. E, bom, os tributos que recaem, então, sobre o Bitcoin é o que você já falou aqui, né? Porque os mesmos, isso, basicamente né? vai depender do fato gerador do tributo, entende? Se é renda, imposto de renda, se é ganho de capital, se é causa-mortes ou doação, ITCMD. Basicamente são os mesmos tributos que a gente já tem no ordenamento jurídico. A diferença é o fato gerador mesmo. E você tem alguma estratégia tributária? Tenho. Principalmente a gente tem essa dos 35 mil por mês, né? Então a gente consegue fazer uma estratégia que, se o cliente não precisar vender tudo de uma vez, ele não recolhe imposto. Tem algumas estratégias também que a gente pode usar armazenando fora do Brasil, né? Do sistema de exchanges, né? E aí, dependendo da forma como ele for usar esse recurso, a gente vai avaliar a necessidade de liquidar. Ou tem estratégia também para que a gente pode deixar os bitcoins em garantias e fazer um empréstimo, deixando eles em garantias, que aí você não vendeu, então não incide ganho de capital. Tem algumas formas de estruturar. Eu já estava conversando com um tio meu, ele ficou assim, abismado. Porque, por exemplo, eu consigo comprar 1 milhão em Bitcoin, deixa em garantia para aproveitar a valorização dele. Se eu precisar usar, eu consigo sacar até 500 mil reais, utilizando sem vender, pagando 1% de juros ao mês sobre o capital que eu usar. Então, eu posso simplesmente pegar emprestado para não vender, o Bitcoin dobrando de valor, seria basicamente como se ele tivesse pago aquela dívida. Então, tem várias estratégias que a gente consegue. E, junto com isso, fazendo uma operação de hedge com opção ou no mercado futuros, que é a forma que você tem de pagar um seguro, igual o seguro do carro. Você define a perda. Você define a sua perda máxima. Não, eu vou investir 5 a 10%, não quero perder mais que isso, dada a volatilidade que pode cair 30%. Vou investir 10% do capital para proteger o valor total. Então, do 1 milhão, eu nunca vou ter menos que 900. E nessa estrutura de colocar o Bitcoin em garantia, eu consigo ainda proteger contra essa queda, né? Então, a gente tem estruturas mais complexas a depender do valor investido pelo cliente. Então, você acredita aí que o Bitcoin é a moeda do futuro e é considerado assim, vai ser a moeda global? Ela já é a moeda do presente, né? Não é nem do futuro. Ela está passando pelos testes necessários, né? Só que o que acontece? Começou sendo uma moeda do indivíduo. Depois ela evoluiu sendo de instituições. E agora ela está passando a ser moeda de governos. O El Salvador já institucionalizou o Bitcoin como moeda corrente. É mesmo. Isso, exatamente. Eles têm uma reserva em Bitcoin, eles incentivam a educação. Por quê? Principalmente na pandemia, eles foram muito afetados porque a moeda deles era o dólar. E quando os Estados Unidos imprimiu basicamente 25% dos dólares em circulação, El Salvador não foi beneficiado com essa impressão. Mas ele pagou a conta, porque todo mundo que tem dólar paga a conta, assim como no real. Então, hoje, inclusive, o Trump, ele tá vindo pró-Bitcoin, pró-autocustódia, né? Porque é o que quem defende a liberdade do indivíduo defende a autocustódia. E, principalmente, ele tem uma estratégia, inclusive já foi protocolada por uma senadora, que é o quê? De comprar 1 milhão das 21 milhões de unidades que vão existir, porque é a única forma que os Estados Unidos vão ter de pagar a dívida trilionária, que é mais que 100% do PIB. Então, eles estão usando... Então, olha a transformação que está ocorrendo na sociedade. Um governo falando em adquirir publicamente Bitcoin, entende? Então, assim, já é do presente. A diferença, tem uma frase que a gente usa no mercado, que é o seguinte: cada um compra o Bitcoin pelo preço que merece. Por quê? Se você continuar com medo de se informar e de buscar conhecimento, de encarar o que pode salvar as gerações futuras, você vai pagar o preço. E quem não comprou a 100 mil, não vai conseguir comprar 1 milhão.
Falando um pouquinho então dessa Drex, vamos falar Vamos, sobre ela? Quais são vamos. os impactos aí? Eu até fiz um vídeo assim que viralizou no Instagram, fiquei bem É feliz com o mesmo? resultado da publicação e mostra Ah, que esse é um ponto muito importante, né? Relevante para a sociedade e me estimula a produzir mais. O Drex é uma réplica do Bitcoin, vamos assim dizer. tá. A diferença é que ele é 100% controlado pelo governo. 100% controlado pelo governo. Então ele vai usar a blockchain, ele Uhum. tem funcionalidades adicionais, porque o Bitcoin o Bitcoin, a comunidade não fica testando muita coisa. Ele é o que é. Tá. Aí aquelas pequenininhas que surgem ficam testando coisas novas. Se funciona, o Bitcoin adota. Se não funciona, não vamos correr risco. Tá certo. Não vou mexer em time que está ganhando. É. E o Drex, ele vem com diversas funcionalidades. Então, por exemplo, no futuro muito próximo, os cartórios não vão mais existir, o Detran não vai mais existir. Em qual sentido? No Drex eu consigo fazer uma transação programável. Por exemplo, eu estou te vendendo um carro. A gente faz esse contrato, registra no Drex, que chama através de smart contracts, contratos inteligentes, e o carro vai virar um token. Tudo que a gente tem hoje vai ser tokenizado. Fazendas, imóveis, você vai ter a representação digital desse ativo. Não é mais o papel físico. Então eu imagino que o governo vai instituir uma carteira vinculada ao teu CPF para que todo o seu patrimônio esteja naquela carteira. Seja veículo, seja imóvel rural. Aplicação financeira, eles conseguem, né, também incluir ali, mas alguns talvez tenham uma ação, não sei se, né, quando a gente vai implementar para tudo mesmo. Mas basicamente, com o Drex eu consigo fazer uma venda programada. Então vou te vender um carro por 100 mil reais. Assim que os 100 mil reais saírem da sua carteira para mim, automaticamente o carro é transferido para você. Só que essa programação e essa possibilidade do governo, ele já ampliou para se favorecer. E o que acontece? Hoje, a proposta do Drex é evitar a sonegação fiscal. E eu não defendo a sonegação fiscal. O meu receio é com a possibilidade, com a privacidade dos usuários e com a possibilidade do congelamento de saldo de carteiras. Verdade. A gente pode confiar no governo? Não. Eu não confio. Eu não confio também. Entendeu? Eu não confio. Então, o que acontece? Imagina você, só do governo ter a possibilidade de apertar um botão e congelar seu saldo, teu patrimônio. Entende? E aí eles ainda aproveitaram esse smart contract, que é essa transação que a gente faz programada, e eles vão fazer, e eles estão fazendo o quê? O recolhimento automático de imposto. Você tem uma empresa, a alíquota da tua empresa é 10%. Entrou 100 reais na tua conta, 10 reais já vai para o governo automático. Então eles vão simplesmente assim, dificultar a vida do pequeno comerciante, e por isso que eu vejo o Bitcoin como alternativa dentro daquela faixa que é legalmente permitida, porque até 30 mil reais eu consigo transacionar sem a obrigatoriedade de prestar esclarecimento. Então é uma alternativa que quando a sociedade se ligar no poder da ferramenta, que ela não tem nenhum custo adicional, a gente vai deixar de financiar o Estado de forma progressiva. Felipe, então vamos falar de uma coisa que preocupa aí muitas pessoas, né? Como a gente até falou aqui em relação até essa instabilidade, né? Que o governo passa, a hora quer pôr imposto, a hora quer subir imposto. Vamos falar então de holding. O que é uma holding? Uma holding é uma estrutura empresarial que visa proteger o patrimônio da família, utilizando tanto camadas de empresa, a gente pode utilizar uma ou mais empresas, e também fazendo um planejamento tributário e sucessório dentro do mesmo instituto. Então, assim, existe a holding patrimonial e familiar. A familiar, ela é dedicada a famílias que têm empresas que querem se perpetuar ao longo das gerações. Então, você consegue deter o controle daquela empresa para aquela família que desenvolve uma atividade empresarial. Por exemplo, a CIMED é uma empresa familiar. Verdade. E existe a holding patrimonial, que é a holding que visa proteger o patrimônio já constituído da família. Então, é uma forma de você transferir para a pessoa jurídica e criar camadas de proteção para que o governo... óbvio que o governo vai ter acesso a todas as informações, mas que você tenha um planejamento tributário. Por exemplo, cada atividade que eu exerço, ele tem uma alíquota. Se eu coloco tudo num lugar só, pode ser que eu esteja pagando mais imposto do que eu poderia, do que eu deveria. Sim. Então, com essa estrutura, você consegue beneficiar o patrimônio da família e reduzir o pagamento do ITCMD. Existe uma forma de você... o ITCMD é um imposto causa mortes e doação. E existe uma forma de você
estruturar para os seus filhos receberem as cotas de uma empresa, uma terceira empresa, que é a célula destino, e você repagar sobre um valor que não é sobre o valor do patrimônio total. Exatamente. Então, você cria uma estrutura em que o patrimônio fica na célula cofre, a célula veículo, você integraliza as cotas sociais da célula cofre na célula veículo, da qual você é a detentora da Golden Share e do controle absoluto da empresa, e as demais cotas sociais, os seus filhos com a terceira empresa, que é uma célula destino, eles vão adquirir as cotas sociais dessa empresa. Então, é uma forma de você estruturar, reduzir o pagamento de impostos, seja TCMD, e também conseguir proteger e perpetuar o patrimônio da família. No Brasil, infelizmente, a gente tem o hábito de constituir patrimônio na pessoa física. Diferente dos Estados Unidos. Verdade. Então, tem fazenda, tem apartamento, tudo na pessoa física. E o que acontece? Qual que é o imposto de renda da pessoa física? 27,5%. Tem muita gente aí com imóvel pagando 27,5% de imposto na pessoa física. Sendo que ela consegue reduzir essa tributação se ela buscar um sistema de holding patrimonial e consegue perpetuar aquele patrimônio, porque o patrimônio está na empresa e os filhos vão herdar as cotas sociais da empresa. Então, não existe, você minimiza o procedimento de inventário. No máximo, você vai ter que fazer o procedimento de uma cota que é a tua Golden Share, de 1% daquela empresa. Então, você minimiza a dor, minimiza os custos com o inventário. Eu tenho um cliente agora, que ele acabou de pagar, eles vão pagar agora 3,2 milhões de TCMD. 3,2 milhões, patrimônio de 44 milhões. E se eles tivessem a estrutura da holding familiar, teria reduzido para 400 mil, no máximo 600. Então, assim, cara, imagina no momento de dor da família, de luto, você ainda passar por uma situação como essa, de ter que desfazer de patrimônio, de ter que baixar o nível social. Exatamente, baixar o nível social, né? O nível que teus filhos estão habituados. Sim. E a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem, a gente vai morrer. Exatamente. E não precisa doar para os filhos, porque doar e TCMD é igual. Então, você criando essa estrutura, você continua no controle dos seus bens, mas o dia que você partir, a gente não sabe quando a gente vai, os filhos simplesmente estão resguardados. E, por exemplo, quando você tem investimento no mercado financeiro na pessoa física, quando a pessoa vem a óbito, por mais que exista uma conta conjunta com a esposa, ninguém pode mexer no investimento. É verdade. Agora, imagina você tem lá uma ação que está na máxima histórica, você poderia realizar aquele lucro e não pode antes de concluir o inventário. Com o sistema de holding, você consegue ter administração, porque é o CNPJ, é o gestor do CNPJ, que vai fazer a administração dos bens da empresa. E quem que é o dono da empresa? Você e tua família. Entende? Você consegue estruturar até 3 gerações. Não tem limite para as estruturas que a gente consegue criar. A gente vai moldar de acordo com a necessidade do cliente. Nem todo perfil é igual. Um trabalha com a parte rural, outro trabalha com investimento imóvel, outro tem outra fonte de renda, que é um CNPJ, mas ele está consolidando patrimônio. Para que vai deixar suscetível na pessoa física, sei, né, de uma ação, acontece alguma coisa, acontece um acidente, qualquer coisa, né, nós estamos sujeitos. Vai deixar o patrimônio todo disponível para que um eventual incidente venha prejudicar o futuro dos filhos. E me fala uma coisa, tem um custo isso, né, a holding? Tem um custo. Quando que compensa? Eu tenho alguns imóveis, eu tenho, né, alguns recursos. Quando compensa eu fazer uma holding? Compensa fazer a holding desde o momento que você pensa em constituir patrimônio. Você pode começar constituindo dentro da holding. A diferença, né, os honorários a gente vai calcular de acordo com as horas trabalhadas e com a complexidade que a família requer. Então, normalmente o procedimento é o seguinte, a gente tem uma sessão de viabilidade. Sessão de viabilidade é o momento que a gente vai ter o primeiro contato com o cliente, vai entender a estrutura da família, se tem conflito, se não tem conflito, quantos filhos, qual que é o patrimônio, fonte de renda. A gente faz o mapeamento total para depois, na segunda fase, apresentar o croquis estrutural. Croquis estrutural a gente vai já ter uma aplicação direta depois do diálogo com o cliente e vai apresentar o plano que a gente vai seguir para estruturar a holding. E a terceira fase é a constituição propriamente dita da holding. Tem até um professor da minha especialização que brinca, eu prefiro pegar alguém que não constituiu o patrimônio e fazer, porque vai ser muito mais fácil e rápido, às vezes, que eu vou remunerar menos, do que fazer com alguém que já tem um patrimônio grande, que vai gastar mais horas, né? Não é proporcional ao patrimônio, é proporcional às horas trabalhadas. Mas é um investimento que, assim,
Ele até citou um exemplo assim, ó, de R$900 mil você vai gastar numa sucessão 80, 90. Então, assim, eu poderia até, seria mais interessante cobrar um percentual da diferença, né? Mas a gente cobra por hora trabalhada, que é justamente de acordo com a complexidade e para entregar para o cliente o melhor resultado. Mas não tem limite. Você tem um imóvel, holding. E o melhor é que a própria Constituição Federal é uma política de Estado incentivar o brasileiro a levar o patrimônio para a pessoa jurídica. Por exemplo, se eu vou integralizar um imóvel na pessoa jurídica e eu não exerço atividade imobiliária, eu tenho a isenção de TBI. Eu não pago ITBI para integralizar esse imóvel. Tem algumas condições ali. Eu não posso exercer... Se é uma empresa nova, eu não posso exercer atividade imobiliária nos próximos 3 anos. Ou se é uma empresa já constituída, ela não pode superar 40% do faturamento a atividade imobiliária. Eu tenho que ter outras fontes de renda, compra e venda de imóvel, locação. Ela não pode superar 40% do faturamento, senão incide o TBI. Né? Se é a tua fonte de renda, eles vão cobrar o ITBI. Mas, basicamente, para quem já tem patrimônio constituído, você não paga ITBI. Tem isenção de ITBI. Bom, a hold, até um tempo atrás aí, era algo assim, o pessoal até fazia bastante, não que não, né, não deixaram de fazer, mas até chamar a atenção do governo, né? O que aconteceu aí que o governo já está metendo a mãozinha dele, já está querendo... Com certeza, sim, o governo sempre vai querer se intrometer, né? Na nossa vida, ele não vai querer perder recurso. Então ficava quietinho, né? Vamos fazer a hold aqui, estão protegida, sim. né? Existem algumas formas, a intenção não é burlar o ordenamento, mas é usar o ordenamento contra o Estado, né? Assim, contra o Estado, por quê? Porque eu protejo quem? Meu cliente. Meu foco é o meu cliente, não o Estado. Então, a gente faz um estudo, tem uma estrutura que você cria. Por exemplo, se eu criar uma empresa, meus filhos constituíram a empresa, eu vou comprar o capital social da empresa. Mesmo valor de capital social, mas tem um valor excedente, né? Eu integralizei um imóvel de 1 milhão, meu capital social é 10 mil. Dependendo da forma como é feita, com certeza você vai abrir brecha para o fisco vir discutir. Mas se for estruturado da forma adequada, e a aquisição da empresa pelos filhos foi feita antes mesmo da constituição da célula cofre, não tem o que discutir. Quando eu doei para o meu filho, era uma empresa com capital social de 10 mil. E como eu não tenho que fazer inventário, por exemplo, eu tenho 1 milhão dentro daquela empresa, um imóvel de 1 milhão. Só que eu tenho 1% das cotas. Quando eu falecer, o ITCMD vai recair sobre o valor das minhas cotas, que é 1%, e não sobre o valor das cotas do meu filho. Então, você consegue estruturar de uma forma utilizando a legislação a favor do contribuinte e evitando que ele, né, agora pague 8% de TCMD. Mas com o imposto novo, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai chegar a 27%. Nós vamos ter a carga tributária mais cara do mundo. Bom, então o governo ele não incentiva, né? Com certeza não. É uma forma que a gente usa a legislação a favor do contribuinte e do cliente para poder estruturar de uma forma que o patrimônio seja da empresa e quando ocorre o falecimento do patriarca ou da matriarca, simplesmente 1% desse valor, desse patrimônio apenas representa a fração dele. Então a gente consegue criar essa estrutura justamente para poder evitar o recolhimento absurdo que é hoje um tributo no Brasil, né? Bom, então agora vamos juntar as duas coisas, então, a hold e o Bitcoin. O foco é um só, proteção patrimonial. Então, assim, é muito engraçado, porque nesse dia eu estava conversando com um amigo e ele se interessou pela assessoria no investimento em criptoativos. E ele citou justamente isso. Pô, mas meu pai é muito conservador e tal. Eu falei, cara, para ele a gente tem o produto perfeito, que é o quê? A holding familiar. Vocês já têm? Não tenho. Então, aonde que se encontra, né? É um encontro de gerações de intuitos que são até antagônicos. Mas, então, o meu foco no investimento em criptoativos é trazer segurança de um advogado especializado em direito tributário, que já está há mais de 6 anos no mercado, que entende, que vive todos os dias, para que a pessoa não caia em nenhum tipo de golpe, saiba o que ela está fazendo com a assessoria, né? E delimitar o patrimônio que ela pretende investir, 5%, 10%, 20%, vai depender de cada um, e também trazer segurança jurídica para que esse patrimônio se perpetue ao longo das gerações através do sistema de holding familiar.
Até você falou aqui, né, que a gente já desde o primeiro imóvel já deveria já fazer isso aí. Mas é uma coisa que eu acho que ainda muitas pessoas não têm esse conhecimento, né. Não. Qual que é o tipo de cliente que busca uma O holding? cliente é mais ou menos o perfil do cliente, são pessoas que já têm, né, um patrimônio estruturado, muitas pessoas que principalmente aqueles que passaram por um inventário recente, que sentiram a dor de pagar o ITCMD, do desgaste, por mais que exista um inventário extrajudicial, leva Uhum. tempo, consenso entre os herdeiros. Então é uma coisa que se prolonga no tempo. E quando a gente deixa tudo bem estruturado através da holding, depois do falecimento, as regras já estão pré-estabelecidas. Elas já se cumprem automaticamente. Se um dos sócios quiser sair da empresa, tem as regras de liquidação da empresa. Então, assim, eu tenho um cliente que tem desde 2 imóveis até cliente que tem patrimônio de 14, 20 milhões. Como assim um sócio sair? O que que acontece? Toda vez que eu quero sair da Hã. sociedade, a gente vai liquidar as cotas sociais. A gente pode desfazer uma sociedade, eu posso, né, vender as minhas cotas sociais. Eu posso vender para um terceiro, respeitado o Uhum. direito de preferência dos sócios, isso é tudo Tá. estabelecido em contrato social, ou Uhum. eu posso, né, se não tiver acordo nem compra, eu quiser realmente sair da sociedade, aí o administrador vai avaliar quais bens vão onerar menos a estrutura e vai liquidar aqueles bens para pagar o valor correspondente das cotas sociais do sócio que pretende sair. Nossa, É um sistema de liquidação de cotas. legal. Ninguém é obrigado a É, ficar, né, casado, seja numa sociedade é. empresarial, familiar ou conjugal com ninguém, né? Então, mas tem um sistema a ser respeitado, né? Tem uma administração a ser respeitada. Normalmente a gente tem um sócio administrador, né? Então ele já conhece a empresa, ele sabe onde vai prejudicar menos e a pessoa que vai sair vai receber exatamente aquilo que lhe corresponde. E até para fazer um ponto, é legal que no sistema de holding familiar, para quem tem mais de um filho, e os filhos, né, se preocupa que os filhos não vão ter, né, tanta afinidade assim, ou ter Uhum. alguma questão na família, você consegue criar 2 células destino. Então, uma célula cofre, com uma célula veículo, na qual o pai é detentor dessa Golden Share e consegue administrar tudo, e 2 células destino. Então, cada filho tem uma empresa que vai ser sócio da empresa célula que é a veículo, e essa daqui é a dona da cofre. Então, você consegue distribuir, né? Já, por exemplo, eu tenho um cliente agora que a irmã dele já tem uma holding familiar. E aí, ele já estava conversando comigo para fazer a holding dele, e aí a gente tomou um café com a mãe dele, ela quer fazer a holding dela também. Então, eu vou criar uma estrutura que vem da mãe para uma empresa que já está pronta, que é a da filha, criando uma Uhum. empresa para ele, né? E também depois já estruturando para as 2 filhas dele. Então, a gente consegue fazer toda essa linha, né? Depender da necessidade do cliente, mas consegue montar toda essa estrutura através do sistema de holding familiar e patrimonial. A gente ouve muito falar assim, a holding ela blinda, né, o seu patrimônio. O que que seria essa blindagem? São camadas de proteção, né? A gente até não gosta de usar muito esse termo, eu É, usava antigamente, mas blindagem para mim mesmo é só o Bitcoin na hard wallet. Se aqui você quiser levar para o caixão, você leva. é, Ninguém acessa. Se você não fornecer os dados, verdade. existem acho que mais de 4 milhões de Bitcoins perdidos. Porque a pessoa perdeu, quebrou o computador, quebrou não sei o quê. Então tem que ter a segurança ali para É, conseguir, né, verdade, de saber o acessar isso aí. caminho. Mas isso sabe aquela pessoa que comprou quando o Bitcoin não valia nada, depois foi valer e o computador já tinha trocado? Basicamente isso. Mas voltando para hoje. Então a gente não fala de blindagem, né? Existem camadas. Então o Uhum. patrimônio está numa célula cofre. A atividade empresarial desenvolvida pelo pai, ele está numa célula operacional de locação ou uma outra empresa que ele tem. Então, por exemplo, eventualmente numa ação que aquela empresa veio sofrer, existem algumas camadas para se chegar no patrimônio da Hum. família. Ah, Então a gente tá. cria camadas de proteção, né? Inclusive com a possibilidade de instituir uma offshore, que é uma empresa fora do país, Tá. para administrar esses recursos, Uhum. ou para quem tem patrimônio no exterior, para fazer a gestão do patrimônio lá fora, né? Independente do país que ela vai investir. E também tem a figura do trust, que também é feito no exterior. O trust é como se você criasse uma nova personalidade jurídica, colocasse patrimônio e perdesse o acesso àquele patrimônio. Então eu vou deixar aqui esse patrimônio, eu vou deixar para um gestor, que é o trustee, ele Uhum. vai cuidar do patrimônio até meu filho fazer 18 anos. Eu não posso voltar atrás.
Então, é uma figura jurídica um pouco diferente da holding, que o pai aqui detém todo o controle e consegue ainda manusear, né? Por mais que ele possa ceder algumas cotas com a reserva de usufruto, ele detém o controle do patrimônio enquanto está vivo. A trust já é uma figura diferente que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Puxa, a gente só consegue fazer no exterior. Legal, estamos chegando já no final desse bate-papo, que legal, Bom gostei demais. demais de Eu saber. fiquei muito feliz. Nossa, muito bom. Eu acho que, assim, muita gente, inclusive até eu, vou querer fazer uma consulta com você aí para a gente ver realmente, a gente trabalhar, né? Como eu falei aqui, a gente vive, né, em momentos num país de estabilidade, de muitos impostos, então proteger o nosso patrimônio e deixar, né, para os nossos filhos, embora, vou falar agora, o governo fala, né, que ele é contra herança, né, herdeiros, né? Pelo amor de Deus, aquela É um fala do absurdo. nosso presidente aí, minha nossa. Tudo que você construiu a vida inteira. O Estado é voraz, né? revoltante isso, né? Infelizmente, o Estado parece que não tem limite. Não tem. E assim, o engraçado da inflação é justamente isso. Já não basta os impostos que a gente paga. Eles ainda, na calada da noite, imprimem mais dinheiro e fazem todo mundo pagar a conta. Se você tem um cara que eu sigo que ele é um pouco mais radical, assim, né? Pra ele não tem que declarar, é tudo peer-to-peer. É aquela linha mais radical que eu não gosto de seguir, porque... a gente vive num sistema, se eu te né? apresentar um negócio radical, daí você vai falar, esse cara é louco. Eu preciso que você tenha uma Uhum. segurança jurídica relacionada com o investimento, com a possibilidade de usar o teu recurso, né? Não vamos ser radical. Mas assim, como se não bastasse todos os impostos ainda que a gente paga, a inflação ela vai consumindo o nosso poder de compra ao longo dos anos. E o Bitcoin vem para resolver isso. Imagina uma moeda que nenhum estado tem a possibilidade de inflacionar, de criar mais, de controlar. É simplesmente assim, ela é o que é. Então o preço dela, com certeza, né? Até tem uma frase que a gente brinca que é auto-infinita. Faz sentido? Faz. Por quê? Inversamente proporcional. Quanto a moeda fiduciária perde valor, o Bitcoin tende a se valorizar. Ô Felipe, e quem quiser ir falar com você, conversar, saber um pouco mais, como é que faz para te achar? Pode me seguir no Instagram, Felipe Rota com 2 T's Batista. Pode me mandar um direct, me chamar no WhatsApp, tem meu número lá também. A gente consegue marcar uma reunião presencial, online. Estamos abertos aí para receber vocês, para tirar dúvidas. É um prazer estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, eu que agradeço. Sei que é um tema relevante, pouco discutido, né? Exatamente, porque é justamente isso, como, né, o governo é contra, como eles querem que a gente pague mais impostos, então vamos deixar quietinho, né? Exatamente. Não vem por esse caminho, não. Não vamos alarmar, não, mas ainda bem que tem aí vocês. Exatamente. Aí pra... E eu tenho essa missão mesmo, que é de conscientizar a população do poder que ela tem usando essa ferramenta. E as duas, né, combinando os dois lados, né? E tem muita gente, né, Felipe, com patrimônio, né, físico ali. Que tem, né, não. Esse exemplo do meu último cliente. A avó você vê, dele olha não que queria absurdo. fazer hold e pagava 27 meses de imposto de renda. Teve problema com a Receita diversas vezes. Pra quê? Sendo que você pode reduzir a tributação, você pode criar uma estrutura jurídica. E assim, pode ter certeza, isso eu garanto. O que ele vai me pagar de honorários não é nem 10% do que ele vai economizar. A pessoa prefere pagar 1 milhão pro Estado, mas não quer pagar 100 mil pro advogado. Então, olha isso. Vamos assim dizer, né? Não tô falando que uma hold custa 100 mil. Não, mas tô assim, cara, teve uma economia agora, não vou pagar, sabe? Tipo assim, paga 3,2 milhões de imposto pro Estado, mas 100 mil pro advogado é caro. Verdade. E, cara, tem trabalhos que são muito complexos, a gente precisa de uma equipe, de horas de dedicação. Exatamente. Ninguém faz nada, a gente trabalha de forma séria, profissional, então eu vou ter que estudar o caso a caso, qual legislação se enquadra melhor, montar uma estrutura, né? E tem muita gente que acha que está protegido, às vezes, numa empresa familiar, uma holding de uma célula só. Infelizmente, quando a pessoa vem a falecer, uma célula apenas, uma empresa apenas, vai pagar o ITCMD daquelas cotas correspondentes. Então, assim, só ter uma empresa familiar com os bens não resolve. Tem que ter realmente uma estrutura, né, organizada para poder usufruir dos benefícios máximos que uma holding familiar com sistema de holding pode oferecer.
Antes da gente terminar, agora fiquei com uma dúvida. A Hold também, você não gosta dessa palavra blindar, mas vamos dizer, tipo um bloqueio judicial, alguma coisa, então sofreu uma ação, vai bloquear alguns bens, isso daí acontece ou não? Nesse caso, a holding, ela protege em camadas, lembra? Então, assim, ó, uma empresa sua não pode ser responsabilizado por um fato de outra empresa sua. Às vezes você pode ter outros sócios. A sua empresa, a sua matriz, ela pode ter outros sócios, né? A sua empresa, a sua célula, a célula operacional pode ter outros sócios em outros negócios. E aí, quando você constitui uma sociedade, é aquele patrimônio que vai responder pelas ações. Né? Tá. Então, assim, para chegar no teu patrimônio, Sim. teria que haver uma desconsideração da personalidade jurídica, que é um procedimento específico, mas ainda tem que estar provada má-fé ou alguma atuação do sócio como administrador. Entendi. Então, se você não é sócio administrador, então você vai criando as camadas, entende? Dá para eu te falar, nossa, para ficar 100% seguro, eu volto. Bitcoin. O Bitcoin é o único que o juiz não consegue pegar. O máximo que ele pode oficiar é exchange no Brasil, para ver se você tem saldo e bloquear o teu saldo como ele oficia o banco. Agora, não tem como ele ligar lá na central do Bitcoin para bloquear a tua carteira. Então, por isso que eu faço uma combinação dos dois. É para eu colocar 100% do meu patrimônio em Bitcoin? Não, mas coloca uma reserva de 10, de 20, vê o que você se sente confortável, sabendo que aquilo ali é a tua blindagem em último nível contra as arbitrariedades do Estado. Eu não vivi, mas quem viveu o plano verão do Collor sabe muito bem o que é acordar e não ter dinheiro no banco. Verdade. Então, e com um presidente como que a gente tem, aliado a Irã, Rússia, China, controle social, vai saber o que passa na cabeça do... Não. Então, assim, a holding vai te proteger juridicamente das estruturas, né? Cada estrutura, cada empresa vai responder com o patrimônio daquela empresa, mas o teu patrimônio mesmo, da tua família, ele fica com uma ou duas camadas de distância. E às vezes com figuras distintas, né? Outros sócios, outras situações que realmente criam uma proteção, né? Podemos falar blindagem, mas uma proteção. Né? Uma proteção patrimonial. E é isso. Felipe, demos aqui muito bom. Uma lembrancinha para você, que é a nossa caneca aqui do podcast. Obrigado. Lembrar aqui da gente. Então, gente, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Laboratório Marlene Spear, Celas Gasparini, Arapuca Bar e Sueli Mendes Peças para Mesa de Bolo e Doces. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se identificou, tem alguém aí, vamos cuidar desse patrimônio, procura o Felipe, ele já falou, nós vamos deixar aí o Instagram dele, tá? Vocês entrem em contato, mandem direct aí, conversa. Vale a pena, gente, proteger aí, né? Aquela casinha que a gente tem, que nem diz o presidente, né? Vamos proteger a nossa casinha, né, Felipe? É isso. Felipe, muito obrigada. Obrigado você, Rosa, ter pelo aí disposto convite. do seu tempo por estar aqui. Que isso, pra trazendo mim é um prazer. Essas informações pra gente. Para mim é um prazer, é uma missão, Obrigada. Conscientizar a população do poder que ela tem nas mãos e utilizar a ferramenta da forma correta. Fico muito feliz com o convite, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Espero vir mais vezes com mais novidades. Mandar um beijo para a Vitória, que ela que apresentou aqui o Felipe pra gente. Exatamente. Obrigada, viu? Muito bom. E volte sempre quando quiser. Com certeza. Tá bom? Então, obrigada mais uma vez, Felipe. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigada, tchau!